Olá, boa tarde. Meu nome é Douglas, sou professor de História, licenciado pela Universidade Unopar desde 2016, né? Fiz o curso de História e vim aqui hoje para fazer essa aula ao teste para vocês, falando sobre o Iluminismo. O que foi o Iluminismo, né? Como que surgiu essa ideia do Iluminismo? O Iluminismo se iniciou com um movimento cultural europeu dos séculos 17 e século 18, que buscava aí gerar políticas econômicas e sociais na nossa sociedade daquela época. Por isso aí, né, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento como uma forma de enaltecer aí a razão em detrimento do pensamento religioso como era na época. E aí eu faço a pergunta, né? Eu faço um questionamento. Você sabia que a nossa Constituição ela estabelece a divisão do poder do Estado em três poderes? Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eu coloquei uma imagem aqui para vocês, para a gente ver, né? O poder executivo, onde nós temos lá o Palácio do Planalto, o legislativo, que é o Congresso Nacional, e o judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. E nós temos a função de cada um desses poderes hoje, né? O executivo é encarregado de governar e administrar os interesses públicos. O legislativo ele é encarregado de elaborar as leis, né, para o povo. E o judiciário ele é o responsável pelo cumprimento das leis e zelar pelos direitos dos indivíduos. E a nossa Constituição, né, também afirma que o nosso Estado brasileiro é laico. Né? Então ele não é vinculado a nenhuma religião. Assegura ao povo a liberdade religiosa da opinião e de pensamento. E uma reflexão, né, que eu posso colocar para vocês. Mas será que as pessoas tiveram essa liberdade? E quando será que foram criados os poderes, né, que vimos aí anteriormente? A divisão dos três poderes e alguma das garantias asseguradas pela nossa Constituição tem origens aí do século XVIII, com o surgimento de um movimento, que é o que nós vamos falar agora, que ficou conhecido como o Iluminismo. E para isso, né, nós vamos voltar um pouquinho aí no passado e vamos ver sobre essa parte do Iluminismo. Quais eram é, as principais ideias defendidas pelo Iluminismo? São o uso da razão e do racionalismo como forma de iluminar o caminho do desenvolvimento humano. Ou seja, em vez de valorizar a ignorância, deveria se preconizar o pensamento racional, né? E aí o iluminismo ele entra com umas novas práticas, né? Ele foi um conjunto aí de ideias de um movimento muito intelectual que tiveram origem aí lá na Europa, né? E desenvolveu-se no século XVIII. E ele ficou conhecido como o século das luzes ou da ilustração, onde aí os pensadores eles desenvolveram essas ideias, né, que eram denominadas de iluministas. Isso aí foi difundido, esse pensamento foi difundido pelo mundo, né, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa e os movimentos que nós tivemos aqui de independência na América Latina. Os iluministas eles valorizavam romper aí com a maneira como as pessoas pensavam, né, como elas pensavam, e os pensadores, né, valorizavam a ciência e a racionalidade de uma forma a eliminar a ignorância dos seres humanos, né, que estava até aquele momento, com a ideia que eles tinham até aquele momento. E para os filósofos aí, iluministas, eles queriam fazer o uso da razão. Era a melhor maneira aí para se ter um mundo baseado em verdade, liberdade e progresso. Eles acreditavam que as pessoas eram livres, né? Que elas tinham a capacidade de pensar por si mesmas. Né? A ignorância que foi gerada pela submissão aí da igreja até aquele momento, dos governantes absolutos, que era o governo, né, absoluto do rei, onde o rei só que mandava, que tinha impedido aí o cidadão desenvolver as suas potencialidades. Agora a sociedade devia ser guiada pela razão, pela ciência, e não mais pela fé e religião, né? Os iluministas chamavam essa idade aí, essa idade média que tinha até esse momento, de idade das trevas.
né? E aí entrando um novo momento que é o movimento do iluminista, né? Que é da luz, que nós temos uma ideia de movimento luz. E aí era considerado isso aí um período de predominava, né, muita ignorância, os dogmas religiosos e a tradição. E só a razão permitia superar atrasos, né, e alcançar o processo aí na, na plena felicidade que nós temos que ter. Uma reflexão para a gente ter aí, para a gente fazer, né? Você deve ter percebido, no resumo que eu passei agora há pouco, que os iluministas buscavam o progresso, né? Atualmente, a ideia do progresso deve ser repensada, pois a gente coloca um questionamento. Será que o progresso traz apenas coisas positivas para nós? Né? Será que ele trouxe apenas coisas positivas? Eu coloquei uma imagenzinha onde nós temos essa imagem, né, histórica do progresso, que é como nós vimos, nós viemos do macaco e fomos nos evoluindo, né? E nessa evolução que nós tivemos, temos lá o último homenzinho do progresso, onde ele está jogando lixo no rio, né? E em todas as fases dessa parte do progresso, dessa evolução do ser humano, nós não mexemos com o ambiente, não sujamos, não estragamos o ambiente, né? Mas quando chega na parte do progresso, nós colocamos e começamos a estragar o ambiente onde nós vivemos. E analise a seguinte frase do filósofo francês Edgar Morin: o progresso depende também, de agora em diante, da consciência humana. O que você pensa sobre essa afirmação, né? O que nós vamos pensar sobre essa afirmação? Que o progresso depende também do agora em diante. Então, nós temos que pensar nessa ideia, junto com os iluministas, de a gente pensar no progresso de agora, de tentar fazer o melhor agora para o nosso planeta, né? Para nós, para a nossa convivência aqui, né? Para a gente estar melhorando. E aí, os iluministas, eles acreditavam que poderia reestruturar a sociedade do antigo regime, defendiam o poder da razão, do determinante da fé, e através da união de escolas de pensamentos filosóficas, sociais e políticas, enfatizavam a defesa aí, né, racional para desconstruir os preconceitos que se tinha naquele momento. Em obras e pensadores iluministas aí argumentavam, né, contra determinadas mercantilistas religiosas. E também foram avessos aí ao absolutismo, aos privilégios dados à nobreza e ao clero, e essas ideias eram consideradas polêmicas, pois isso abalava os alicerces, né, das estruturas políticas e social do antigo regime. E aí nós temos um pouquinho falando também, né, de que maneira que os filósofos aí buscavam reunir todo o conhecimento através da luz, né, num compêndio dividido em 35 volumes, que foi a enciclopédia, né? Os iluministas, eles divulgavam suas ideias através de livros, jornais e panfletos, revistas, né? E a criação da enciclopédia também contribuiu para a divulgação do pensamento iluminista. A enciclopédia, desenvolvida na França, era um conjunto de livros que reunia todo o conhecimento produzido pela humanidade até então. E os principais organizadores da obra foram Denis Diderot e o Jean d'Alembert, né? E eles foram construídos. E essas enciclopédias, quem aí é um pouquinho, né? Tem o pai ou a mãe, ou até o avô e a avó, se tinha muito antigamente nas nossas estantes aí, as enciclopédias eram vários livros que a gente consultava, né? Antigamente não tínhamos a internet como nós temos hoje. Nós íamos consultar essas enciclopédias para fazer os nossos trabalhos, né? Fazíamos muitas pesquisas nesses livros, nessas enciclopédias, que tinham vários temas, né? De dava que a gente conseguia desenvolver assim os nossos trabalhos, as nossas leituras, né? E aí a igreja também era contra essa obra, pois ela defendia a tolerância religiosa e o uso da razão. Sendo assim, a igreja concluiu que a enciclopédia no índice dos livros era proibida, tá? E o iluminismo, ele chegou aqui no Brasil
através das publicações que eram contrabandeadas para a colônia. Igualmente, vários estudantes que iam à Universidade de Coimbra, né, também tiveram contato aí com os ideais iluministas e passaram a difundi-las. Essas ideias passaram a questionar o próprio sistema colonial e fomentar aí o desejo de mudança. Assim, o movimento das luzes influenciou a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, né? E os ideais iluministas tiveram sérias publicações, né, sociopolíticas, como, por exemplo, o fim do colonialismo, do absolutismo e a implantação do liberalismo econômico, bem como a liberdade religiosa, o que culminou aí em movimentos como a Revolução Francesa. E aí nós temos alguns pensadores iluministas, né? O Voltaire, que defendia a liberdade de pensamento, a igualdade perante a lei, né? E a tolerância religiosa, criticava a igreja e o absolutismo, a forma de governo que concentrava todo o poder nas mãos do rei, propunha a participação da burguesia, né, esclarecida no governo, e uma frase dele que é: posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. O Rousseau, que criticava a propriedade privada, né, por ser a raiz das infelicidades humanas, né, defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse aí a igualdade do direito para todos. E o homem, é uma frase muito legal dele, que é: o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, né? Outros dois artistas aí do iluminismo: Montesquieu, né? Ele era como um absolutista, ele era contra o absolutista, criticava a interferência política dos membros da igreja, defendia aspectos democráticos do governo e o respeito das leis. Defendia a divisão do poder em três, né? Como nós temos hoje: o executivo, o legislativo e o judiciário, como nós vimos no começo da nossa aula. O John Locke, ele combateu o absolutismo, defendeu a separação entre a igreja e o Estado e a liberdade religiosa. Defendia a propriedade privada. O pensamento dele baseia-se na ideia de que os seres humanos são naturalmente individualistas, preocupando-se primeiro consigo e depois com o outro. Espero que tenham gostado dessa minha aula do iluminismo, né? Muito obrigado por estarem aí escutando, vendo a minha aula, e uma boa noite para vocês.